Il faut absolument dire aux Brésiliens qu'ils ont la Coupe du Monde et qu'ils sont là pour montrer les beautés de leur pays. S'ils peuvent attendre avant de faire des éclats un peu sociaux, faites un effort pendant un mois, calmez-vous, rendez hommage à cette belle Coupe du Monde. On n'est qu'au Brésil pour leur faire plaisir. Les Brésiliens, il faut qu'ils se mettent dans l'idée de recevoir les touristes du monde entier et que pendant un mois, ils passent la trêve. Porque até então eu entrar no movimento, eu pensei que só eu pensava desse jeito, que só eu era indignada do país. Mas quando eu vi milhões de pessoas indo na rua, e o nosso primeiro ato foram 80 mil pessoas pra rua. O que aconteceu foi que com a Copa, né, e aí muita gente estava indignada com a Copa, então isso acabou juntando todas essas indignações, né, e aí surgiu os movimentos de junho, mas isso já é um processo que já vinha se dando no Brasil e que continuou depois de junho. Mas o que aconteceu foi que as direções dos movimentos ficaram atrabalhoadas, sem saber como é que reagiam, e o povo sabia como fazer. Vamos para a rua, vamos exigir reforma agrária, vamos exigir passe livre, vamos exigir melhores condições de saúde, mais investimento na saúde, vamos exigir que nossos tios, primos e avós não morram mais na fila dos hospitais, né, como aconteceu comigo, acontece com todo mundo aqui no Brasil. Enquanto que a gente tem sérios problemas com a educação, com saúde, com segurança, né? O governo vai lá e gasta quase 100 bilhões de reais para um mega evento que vai durar um mês. Por que tá tirando? Mostra a depredação, cadê a depredação? Eles acham que a gente vai baixar a cabeça para policial. Nós não vamos baixar a cabeça para policial porque a Constituição brasileira é muito linda. E nela tem dizendo, o primeiro parágrafo do primeiro artigo diz que todo poder emana do povo. E se nós somos o povo, nós temos o poder em nossas mãos. Fortaleza é a sexta capital brasileira em população, é uma das principais cidades do turismo aqui no Nordeste do Brasil. Cidade que faz muito calor o tempo todo, quase não chove por aqui. Vive basicamente do turismo e do comércio. É uma cidade muito identificada com o sol, com o mar e com a beleza das pessoas. Por outro lado, Fortaleza é uma segunda cidade brasileira mais violenta, a sétima cidade mais desigual do mundo. Então aqui nossos ricos são muito ricos e os nossos pobres são imensamente mais pobres que a maioria dos pobres no Brasil. Nós temos um contraste. Nós somos uma cidade que tem 3.200.000 habitantes, em contrapartido, nós temos 700.000 pessoas passando fome. Isso é muito triste. Hoje nós temos 480 favelas na cidade. Pessoas que moram sem nenhuma dignidade humana. Moram debaixo de uma lona, debaixo de um papelão, não tem saneamento, não tem escola, nada. Isso tudo cria problema para a segurança da cidade. Olha, Fortaleza é uma cidade que é belíssima, tem aqui uma rica
culinária, uma gastronomia maravilhosa, tem um povo que é super hospitaleiro e tem belezas naturais extraordinárias. Mas é uma cidade muito pouco conhecida pelo mundo. Entendemos que a Copa do Mundo é algo que vai dar uma visibilidade à cidade de Fortaleza e vai potencializar o turismo, que é hoje uma das maiores vocações do estado do Ceará. A Copa do Mundo vai abrir portas para isso. Por isso é que nós queremos e estamos trabalhando fortemente para que a gente seja visto pelo mundo e apresentado como vitrine. Os grandes eventos que o Brasil recebe, especialmente a Copa, porque é um evento enorme, né, de grande visibilidade internacional, são recebidos com muita maquiagem, né, social. Significa, o Brasil não quer que as pessoas vejam o seu cotidiano de pobreza e violência. Quer mostrar uma cidade diferente da que existe. Comecei numa família muito humilde, né, na periferia, em Fortaleza. E foi muito ruim, né, a minha infância. Não foi nada bom, que nenhuma criança quisesse ter a infância que eu tive. Comecei bem novo, tinha uma faixa de 4, 5 anos, minha mãe mandava eu ir pra rua. Hoje em dia eu consegui, né, mudar para melhor. Antes eu dormia na rua, não tinha onde dormir. Passava o dia acordado com medo das pessoas roubar meu material, né, que eu vendia no meio da rua, bombons, roubar a bolsa, o dinheiro que eu tinha apurado no dia. E entre outras coisas que poderia acontecer se eu dormisse, né, acabasse dormindo. E daí eu não dormia. O futebol pode-se dizer que 30%, 40% da minha rotina de vida, né, que eu tive. Porque sempre assim, na maioria das crianças, quando tem algum problema assim na rua, quando dorme na rua, quando não tem nada para fazer, o futebol ele passa a ser um passatempo, né? Para não cometer nada errado, para ficar sempre com a mente, né, limpa. Aí pode-se dizer que é muita coisa na vida de cada um, não só na minha, mas na vida de cada criança, pode-se dizer que é muita coisa o futebol. Geralmente, as crianças que estão na rua, também os adultos, eles ficam nos lugares onde o turista está, porque é uma maneira que eles encontram de conquistar mais dinheiro. Porque o turista vem e se sensibiliza, se impacta com aquela cena e aí acaba querendo ajudar. Mas, por outro lado, o governo não quer mostrar para o turista que o Brasil tem isso. E nesses momentos é muito comum o acionamento da polícia para fazer uma espécie de limpeza desses lugares, ou seja, onde dormem crianças na rua, onde dormem adultos, onde estão pessoas pedindo esmola. A polícia vem e afasta essas pessoas desses lugares, com repressão violenta, às vezes com prisões, para que essas pessoas se assustem e não voltem para lá. Meu nome é Mariana, tenho 16 anos, concluí ensino médio agora, sou prostituta e pretendo fazer uma faculdade de medicina. Com toda a certeza do mundo, a Copa ela vai trazer muita insegurança pelo fato de vir mais gringos e nós prostitutas não temos direito à segurança, porque os policiais eles não estão nem aí, eles não ligam pra gente. Tenho medo pelo fato de saber que vai vir mais gente desconhecida, que a gente não conhece, pelo fato da gente ser novas e a gente ter pouca força, pouco apoio, entendeu? A gente não pode lutar por aquilo que a gente quer.
Então, assim, se vier uma pessoa e me agredir, eu for dar parte, e aí? Ele tem dinheiro? E aqui é tudo na base do dinheiro. Ele tem dinheiro, ele vai se soltar e eu vou ficar ali. Na rua, talvez elas corram mais perigo, sim. Porque, sem dúvida nenhuma, eu creio que quando chegar na semana da Copa, o governo vai querer dar uma limpada na cidade, né? Para mostrar que Fortaleza é belíssima, é linda, você pode andar despreocupadamente por todas as ruas que não vai ser incomodado sob nenhum aspecto. E o que vai acabar acontecendo é que elas possam ser tiradas desse processo, né? A pergunta que devemos fazer é: por que precisam sair? Quem está incomodado com eles? E por que tem que ser assim? Por que tem que ser através do medo e não de soluções planejadas e com foco na garantia dos direitos dessas pessoas? Só um grupo leva vantagem nisso, que é o governo e sua estratégia de marketing para tirar o foco da pobreza durante os eventos que ele realiza aqui. Aqui em Fortaleza, uma obra de mobilidade urbana seria o VLT, uma espécie de trem que levaria pessoas do Mucuripe até a Parangaba. O grande problema é que a construção desse VLT será exatamente em cima dessas comunidades. Então essa comunidade e todas as outras estão ameaçadas de não existir mais, por conta de uma obra que está sendo financiada pela Copa do Mundo. São 23 comunidades, só do VLT dá em torno de 10 mil pessoas, né? Só para essa obra, que vão perder suas casas. São pessoas que não têm problema de habitação, são pessoas que já moram lá há 10, 20, 15, 30, tem comunidades que já têm 80 anos, que estão lá, vivendo lá naquele mesmo local, né? Se diz muito que é uma obra que vai desafogar o trânsito, que vai trazer vai melhorar a questão da mobilidade na cidade, só que, na verdade, esse VLT está passando em cima de uma antiga linha de trem de carga, que não foi pensado para resolver o problema da mobilidade. É uma obra que foi acordada tendo em vista a necessidade dos turistas de se deslocarem dos locais do centro, onde se localiza a maioria dos hotéis de luxo, em direção ao Castelão. Bom, parece que ninguém avisou nada a ninguém. Não houve nenhum comunicado, não houve anúncio no jornal, não houve nada. Então algumas pessoas foram atrás da informação e logo surgiu, em forma de boato, que as casas iriam sair, a comunidade inteira iria sair. Inicialmente, elas marcaram as casas das pessoas simplesmente com um código na porta da casa delas, como estivesse dizendo, marcada para sair. Muito antes, inclusive, de todo o processo legal. Né? No caso do VLT, antes do processo legal do licenciamento ambiental, né? Antes de iniciar o procedimento legal para a remoção dessas famílias, eles já chegaram marcando, já chegaram impondo que eles vão ter que sair de lá. Então, assim, tem gente que já está há 3 anos nessa situação, né, de incerteza, de insegurança quanto ao futuro, né? Não sabe se vão ter que sair de lá, né? Se eles forem ficar, se eles com certeza vão perder uma parte da casa, ou se vai ser a casa completa, para onde eles vão, o que é que vai ser deles. Os impactos com relação às remoções, isso é natural. Quando nós fizemos o projeto do veículo leve sobre trilho, o primeiro projeto estimava desapropriações de 7 mil casas. Nós
juntamos os técnicos e fomos reavaliar, fomos reestudar, fomos ao campo examinar como é que poderia ser o menor impacto possível, e isso se reduziu menos da metade. Hoje é algo em torno de 3 mil. Agora, é inevitável que isso aconteça, por quê? Porque aonde há as principais interferências eram áreas que o terreno era da União e foi invadida pela população. As pessoas não têm a titularidade da terra, as pessoas não têm o mínimo necessário. E o que é que nós estamos fazendo enquanto governo? A gente tem ido dialogar com essas famílias e temos colocado para eles a verdade, olhando no olho das pessoas e falando com sinceridade. O que nós queremos é lhe dar dignidade. Queremos lhe dar uma casa sem custo para você, com a titularidade da casa no seu nome. A minha avó mora aqui desde que era adolescente. Ela tem 70 anos, ela já deve morar aqui há quase 60 anos. Ela mora aqui. Ofereceram a ela uma proposta muito pequena pela casa dela. Junto com a minha avó moram minhas tias, meu tio, meus primos, as esposas dos meus primos, uma criança recém-nascida, David. Uma casa com todas essas pessoas está recebendo uma proposta muito pequena, uma proposta que não oferece à nossa família uma oportunidade de comprar uma outra casa. Então todas as pessoas vão parar aonde? As pessoas vão morar aonde? O Estado, o governo, ele não responde isso pra gente. A gente acredita que, de forma alguma, é uma obra que vem para resolver o problema da mobilidade, né? Muito ao contrário, é uma obra que o que a gente tem percebido é que, na verdade, essa obra está vindo para aprofundar ainda mais o problema da segregação, né, social na cidade. Né? Então, é uma obra que, na verdade, privilegiar a especulação imobiliária, valorizar aquelas áreas, retirando aquelas comunidades carentes dali, né, e colocando-as lá no extremo sul da cidade, que é num lugar que já fica na fronteira com outro município daqui, né? Então, em alguns casos, mais de 20 quilômetros de distância do local de origem. A Copa do Mundo, né, que é um evento de menos de um mês, com 6 jogos aqui na cidade, ela está sendo utilizada, tá certo, como um pretexto ainda maior para acentuar essa divisão, essa exclusão, essa injustiça social e ambiental. Tá? Essas obras, elas estão num processo, que eu diria, de acentuação dessa injustiça, ou do que alguns chamam de higienização social, ou um termo mais correto, que é a gentrificação. Ou seja, não tem que terminar em tal prazo, porque isso faz parte, tá certo, do acordo que foi feito com a FIFA, né? Então isso aí passa a ser o pretexto, como você usou essa expressão, a justificativa para que essas obras sejam feitas em total desrespeito, tanto à natureza como aos direitos humanos. O projeto das elites aqui seja transformada em uma nova Miami. Tanto ao redor da Copa como nos espaços turísticos, né, vai ser construído um verdadeiro muro de Berlim, né, entre praia e o estádio. É importante colocar isso, que as pessoas que vão vir para Fortaleza assistir os jogos da Copa, eles não vão ter acesso ao miolo da cidade, a misturada da cidade, né? Eles vão ter um acesso que é praia, né? No caso, é um eixo que vai dar direto acesso ao Castelão e vice-versa. No momento em que as autoridades mostravam como vai funcionar a central de segurança da Copa, um grupo de manifestantes bloqueava o eixo monumental sentido rodoferroviária. Amontoaram pneus ali, atearam fogo, bloquearam a via. A reportagem é de Ana Carla Mourão, Cláudio Rubis e Danilo Dias. Tem um outro aliado muito forte do governo e da justiça e da FIFA, que é a mídia, né? A mídia, ela cumpre um papel muito estratégico também dentro
desse espetáculo que se criou em torno do mega evento, né? Em torno da Copa e das Olimpíadas, no caso do Rio de Janeiro. A mídia tratou as manifestações de uma maneira que não alcançou o que estava acontecendo, né? Então, a TV, que é a mais assistida, começou a focar mais nos atos de violência e que eles chamaram de vandalismo. Outros veículos mais politizados começaram a tentar entender que grupos políticos faziam parte das manifestações, os partidos, os movimentos sociais, que grupos estavam. E a mídia alternativa foi a que mais participou de dentro das manifestações. Então, os vídeos que estavam no YouTube, as postagens no Facebook, eram um tipo de cobertura que estava mais por dentro do que estava acontecendo, sem essa responsabilidade de querer dizer o que está acontecendo ou não, mas simplesmente cobrindo. Eu acho que essa é a grande reflexão, né? Reflexão que, para que essa Copa? A Copa é para o mundo, é para o Brasil. Né? A Copa do Mundo, que é no Brasil, é para o mundo, não para os brasileiros. Quando fossem dirigidos o dinheiro para a educação, para a saúde, aí sim eu diria com todo orgulho que eu sou brasileira, que eu sou cearense, que eu sou fortalezense, e eu diria que essa Copa é para todos. Só que não é. Só que não é. Bom, eu gosto muito de futebol, entendeu? Então eu tenho meu time inclusive tem as cores da bandeira da França, vermelho, azul e branco, é o Fortaleza, e fui acostumado a ir para estádios desde cedo com meu pai. Então, agora, o futebol se transformou num grande negócio, essa é a questão, um negócio de transnacionais, de multinacionais. Então ele perdeu muito do seu encanto nesse aspecto. Então, a Copa não é só futebol, porque ela se transformou exatamente, tá certo, nesse grande negócio, né? E na medida em que o lucro está acima da vida, né, que o próprio sistema capitalista tem essa compreensão, não é? Então se atropelam os direitos, se destrói a natureza, se destroem vidas em função de um evento, né, de pouco mais de um mês, não é? Preciso também a gente compreender que a mesma população que gosta de futebol, tá certo? Ela rejeita uma Copa, tá certo? Como essa, que é feita toda em cima do lucro e da injustiça. Então, eu acho que essas duas coisas, assim, ou seja, você pode continuar gostando de futebol e pode não querer que a Copa seja isso que está sendo feito aqui no Brasil e que aconteceu em outras partes do mundo, né? É bem...